Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gislaine e eu vou dar sequência naquela série de vídeos que eu tô fazendo de 28 livros para se ler antes dos 28 anos. Como tenho feito nos últimos vídeos, eu vou apresentar mais 3 livros hoje. Eu escolhi primeiro falar de um livro que eu recentemente descobri que ele é o último livro de uma série de livros. Só que quando eu li ele, eu não sabia disso, que é o livro da Isabel Allende, A Floresta dos Pigmeus. Eu já li outros livros dessa autora, mas hoje eu escolhi falar somente desse. Então, nessa série de 28 livros, eu coloquei somente esse livro da Isabel Allende. Na verdade, então, como eu estava dizendo, esse livro faz parte de uma série de livros. E ele é o último. Só que ele é meio que uma série que dá para você ler separado. Porque, na verdade, a série não tem menção de... Tipo assim, um livro não tem muita ligação com o outro livro. Uma história não depende da outra história. São meio que histórias avulsas dos mesmos personagens, entendeu? Ficou meio complexo, deixa eu tentar explicar um pouco melhor. Os 3 personagens principais dessa história que vivem essa aventura é a Kate, ela é uma escritora e jornalista, o neto dela, que é o Alexandre, e um amigo deles em comum, que é a Nádia. É Nádia? Isso, Nádia. E então todos os 3 livros são aventuras que os 3 viveram. A série se chama As Aventuras da Águia e do Jaguar, até que tem um desenhozinho aqui da águia, tá dando pra ver? E aqui embaixo tem um desenho do jaguar. Eu li esse livro, é um livro que eu peguei na biblioteca pública e eu li essa versão aqui mesmo. Quando eu li esse livro, então, como eu estava dizendo para vocês, eu percebi durante a história que eles mencionavam outras aventuras que eles tinham vivido. Mas isso não atrapalhou eu ler o livro e não deu para nem perceber de que era uma série, entendeu? Então, um livro não depende do outro. E esse aqui, na verdade, é o último livro. Então, a Kate é uma jornalista, né, e escritora, e ela é convidada por um naturalista a conhecer a África e escrever sobre a África. E ela pensa, né, tipo, ela fala assim no início da história, que mal tem eu levar os jovens, né, bom pra eles, vai um safari, eles vão conhecer um novo país, vai fazer bem e tudo mais. Então ela resolve levar o Alexandre, que é o neto dela, e a Nádia, que é uma amiga deles. E aí, o que acontece? Quando eles estão no último dia, né, lá nesse safari, na visita que eles estão fazendo na África, eles conhecem um cara que é missionário. E ele comenta com eles, né, conta pra eles vários aspectos, várias coisas que ele viu na África. E acontece meio que um acidente de avião e eles caem num lugar aonde pouquíssimas pessoas já viram, já foram. É um lugar da África meio que deserto, né, assim, de pessoas que possam ajudar eles. Então eles vão andando pela mata e eles descobrem lá uma comunidade, né, um pessoal vivendo como se fosse uma aldeia, e nessa aldeia eles são governados por um cara que ele é meio tipo um ditador. E esse personagem, que é meio que o vilão da história, tem muitas particularidades sobre ele. Eu não posso falar muito, porque senão acaba que eu conto o boom da história, né, que tá nessa ligação entre esse vilão, entre os personagens, né, e essa aldeia, essa tribo lá. E no decorrer da história a gente percebe também vários fatores que levam a gente que nos chamam a atenção com relação a desmatamento, a sustentabilidade, essas coisas todas que a Isabel quis colocar no livro. E parece que todos os 3 livros da série falam um pouquinho disso. Eu indico muito esse livro, que é uma fantasia muito interessante, é viver outro lugar. Quando você tá lendo, parece que você tá lá na África, que você tá diante daqueles animais exóticos, daquela tribo, daquela população bem diferente do que a gente vê normalmente. Então, assim, eu super indico esse livro para quem quer mergulhar num ambiente, num mundo totalmente diferente do nosso, do que a gente vê no nosso dia a dia, certo? Vou falar de mais um livro hoje, que na verdade, né, é esse aqui, ó. Na verdade, deixa eu mostrar pra vocês, porque aqui na capa não tem o nome do livro. Que é um livro do Gabriel Garcia Marques, que se chama Ninguém Escreve ao Coronel. Na verdade, este livro não é bem um livro, ele é um conto. Ele é um dos primeiros contos que o Gabriel Garcia Marques escreveu. Vocês já sabem que o Gabo, né, que é o nome dele também, que algumas pessoas chamam ele de Gabo, meio que um apelido dele, é meio que o meu autor, assim, do coração, favorito. E ele escreveu esse conto aqui bem no início da carreira dele. Ele fala do coronel, da família do coronel, que é a esposa e um filho dele que morreu.
Esse filho dele criava galo para rinha de galo e ele morreu meio que numa briga dessas rinhas de galo. Só que o galo do filho dele ainda tá vivo e vive com eles, mora com a família. E o coronel tá naquela fase que ele já não serve mais e ele tá aguardando receber meio que uma aposentadoria, meio que um dinheiro, entende? E é um local, uma cidadezinha bem pequena, e o correio vai e não entrega de casa em casa as correspondências. Ele deixa tudo numa mercearia, como se fosse uma venda, né? O povo antigo fala, vou lá na venda, e deixa tudo lá. Então sempre o coronel tá visitando essa vendinha que tem lá na cidadezinha dele, para ver se o correio trouxe, né, o tão esperado dinheiro que ele tem para receber por ter servido, né, por ser coronel. E por isso que o livro se chama Ninguém Escreve ao Coronel. E ele fica esperando isso, aguardando esse dinheiro e vivendo de uma forma, assim, absurdamente pobre. A gente fica, no decorrer do livro, lógico que o Gabriel mostrou isso pra gente de uma forma um pouco mais suavizada, em alguns momentos, né? Então a gente não fica tão preso nisso, em algumas horas, né? Em alguns momentos da leitura a gente não fica tão preso nisso, mas a gente entende o quanto é difícil para as pessoas que estão tentando se aposentar, as pessoas que estão tentando receber algum benefício por algo que elas fizeram, entendeu? E não é uma coisa assim de graça, não é uma coisa que ele tá implorando, não, é direito dele, porque ele fez por merecer. E outra coisa que a gente percebe também, quem leu 100 Anos de Solidão, percebe em alguns momentos que parece que o Gabriel, ao escrever esse conto, ele já estava construindo na mente dele a ideia de Macondo, que é a cidade onde se passa 100 Anos de Solidão. Então existem algumas teorias, algumas pessoas que dizem que este livro também se passa em Macondo, mas a gente não sabe porque não fala, né? Não fala o nome da cidade. E outra coisa que eu quero comentar, que eu também achei, que eu fiquei bem meio assim na época que eu li, é que eles, né, o coronel e a esposa dele, além dos remédios, de tudo que eles têm que fazer, né, para sobreviver, do pouco que eles têm para sobreviver, eles ainda ficam alimentando o galo, que é o galo do filho dele. É uma história, assim, triste, trágica, comovente, mas é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, principalmente por, né, é um conto, é um livro fino, é um livro fácil de ler, mas pra gente poder ver a vida de um outro ângulo, uma vida de um outro lado. A gente ainda é jovem, a gente não sabe como é estar numa situação como essa. Então, eu recomendo, por ser, né, Gabriel Garcia Marques, eu sempre vou recomendar Gabriel Garcia Marques, né? É o terceiro livro que eu já tô falando, né? É o terceiro livro que eu falo de Gabriel Garcia Marques aqui nessa série de livros. E não deixo de recomendar, porque eu acho sempre muito válido. Infelizmente, né, ele morreu. Fazer o quê? Vou passar para o próximo livro, senão eu vou acabar não falando, que é um livro do Neil Gaiman, é O Oceano do Fim do Caminho. Gente, contar uma coisa para vocês, pode ser até meio que vergonhoso, mas eu vou contar. Tenho que contar isso, né? Eu só li este livro do Neil Gaiman. Várias pessoas já haviam me falar, Gislaine, lê Neil Gaiman, lê Neil Gaiman, lê. Por favor, leia Neil Gaiman. Mas acabou que, sei lá, não sei. Quando eu li este livro, eu já tinha assistido o filme Coraline. Mas, não sei, eu não sei, sabe aquela coisa que você não sabe explicar por que você ainda não tinha lido? Pois então. Aí eu li uma crítica, acho que foi na revista Veja, ou foi na época, falando o quão esperado esse livro estava. Aí eu falei, pô, cara, eu vou ler esse livro. Eu vou pegar pra ler Neil Gaiman, finalmente. E eu li. Depois que eu li este livro, eu até li uma outra crítica, uma resenha, falando que não era interessante começar com Neil Gaiman por esse livro, porque esse livro não trazia tudo que a gente podia ver de Neil Gaiman. Mas eu tenho pra dizer que eu amei esse livro. Na época que eu li, eu fiquei meio assim boba, sabe? Sabe quando você termina de ler o livro e você não sabe exatamente o que você achou do livro, porque é tanta coisa em tão pouco espaço, tanta coisa pra ser abordada em tão pouco espaço de tempo, que você fica meio boba? Enfim. Quando eu comecei a ler este livro, eu fiquei meio assim, e depois quando eu terminei, eu continuei assim. Estranho, né? O livro, então, é narrado por um protagonista que a gente não sabe o nome, que tá mais ou menos, assim, na meia-idade, uns 40 anos, e ele volta onde ele viveu a infância para um enterro, para um velório. Aí, quando ele tá lá, ele passa na rua, né, na casa dele, passa pela casa dele e resolve chegar até o fim da rua, que é o fim do caminho, aonde morava a Lit, que é a amiga de infância dele, a única amiga de infância dele. Então ele começa ali a se lembrar da história, da aventura que ele viveu com a Lit,
que é uma aventura totalmente fantasiosa, em que em vários momentos você não sabe se é real ou não. A gente tem essa dúvida o tempo todo no livro, se ele tá imaginando aquilo, se aquilo faz parte do imaginário dele, da Lith, da vida, da história deles, ou se ele realmente está vivendo aquilo. Então tem vários personagens bem legais. A família dele não acredita em nada do que ele fala, e já a família da Lith acredita em tudo, que são 3 mulheres, né? A avó, a mãe e a Lith. A Lith acredita que o lago que tem no finalzinho, né, do terreno da casa dela, é o oceano. E desse oceano, vários seres, né, foram criados, vários seres vieram. E aí ela fala disso pra ele. E ele vai criando todo um imaginário, né, vai se desenvolvendo toda uma série de histórias, de aventuras. Eu não posso falar muito desse livro, porque senão eu acabo contando, assim, muitas particularidades, muitas peculiaridades do livro. Então não dá pra ficar, assim, esmiuçando muito. É ler e viver o que eles estão vivendo, que é muito, muito interessante, gente. Crianças de 7 anos fazem coisas muito legais. Então, pessoal, eram esses 3 livrinhos aqui que eu queria falar pra vocês hoje, né? Hoje, aqui ó, os 3. E até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!